Estamos começando o Papo de Camelo, podcast criado para conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso ecossistema de inovação e startups. Eu sou o Luiz Gomes, já empreendi startup até a venda para uma gigante global, tenho apoiado o desenvolvimento de milhares de startups pelo país nos últimos anos e hoje eu atuo fortemente com inovação como elemento estratégico tanto para o meio empresarial quanto no meio público, como eu faço hoje na cidade do Recife, de onde eu falo. Agora vamos ao que interessa. Espero que essa conversa te traga insights, informações e te ajude na tua jornada empreendedora e nos teus objetivos dentro do ecossistema de inovação. Vamos lá! Hoje eu estou recebendo o Cássio Seefeld, que é CEO e fundador da TruckPeg, uma startup que, além de focar no mercado de logística, traz uma série de elementos financeiros, de gestão, e ele, por si só, traz um histórico profissional que eu já dei uma olhada aqui, de outros empreendimentos, algo que faz muito sentido para essa nossa conversa hoje. Cássio, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado um tempinho para conversar comigo, passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Bacana, bom dia, Luiz, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Cássio é casado com a Daniele, pai de 2 filhos, tive filho cedo e adoro, né? Empreendedor, mas não comecei empreendendo, né? Comecei investindo aos meus 18 anos, fiz algumas operações em bolsa de valores, isso me deu uma paixão pelo meu mercado financeiro. Entrei num banco com 18 anos de idade e isso foi me levando a ter uma veia e um conhecimento na área financeira, que sempre me deu uma paixão muito grande, né? Em 2015 eu tive meu primeiro contato com o meio de pagamento propriamente dito, né? E em 2017 surgiu a ideia aí de fazer um negócio vinculado a meio de pagamento para a transportadora, entendendo que o mercado de logística é muito grande e tinha várias oportunidades a se explorar. E agora em 2024 a gente está, graças a Deus, tendo um reconhecimento do mercado daquilo que a gente vem fazendo já há 5 anos, né? Boa! Cara, eu achei interessante essa tua apresentação, primeiro pela forma que ela começa, né? Então, eu costumo falar com algumas pessoas que tiveram outras experiências profissionais antes de empreender startup, né? E no teu caso, você vem de uma atividade, eu não vou dizer de um mercado, mas de uma atividade tradicional, que é a atividade de investimentos em mercado tradicional, e que de certa forma desperta um comportamento, uma visão de mercado que geralmente se diferencia de outros profissionais, né? Então, a partir do momento que você se coloca na posição de investir em ações, você precisa entender movimento de mercado, você precisa entender tendências, você precisa entender dinâmicas. E aí a minha curiosidade, quando você apresentou esse momento inicial da tua trajetória, como é que essa experiência inicial se reflete, ou na verdade se refletiu, para você entender que o mercado de logística, e principalmente o mercado de logística terrestre, que hoje é a grande malha logística do país, como é que a logística terrestre se tornou, de fato, uma oportunidade agora não só para investir dinheiro, mas principalmente para investir tempo do Cássio para liderar esse projeto? Muito boa, é uma trajetória de muitos anos, né? Primeiro, a Bolsa de Valores, ela te traz vários conhecimentos, né? O primeiro foi conhecer o meu perfil de risco. Eu nunca me esqueço, porque eu comecei em 2007, tá? Se não me falha a memória, e o mercado vinha muito bem, né? Então ganhar dinheiro era quase que inevitável no mercado de ações, né? Qualquer leigo, que nem eu na época, botava um dinheiro ali, as ações subiam meio que no automático e tu ganhava dinheiro. E eu vivenciei a crise da subprime em 2008 e essa crise me ensinou a primeira lição, né? Eu estava alavancado e aí o mercado me tirou tudo aquilo que eu tinha ganho e mais um pouco. E aí a gente acaba aprendendo a primeira lição, que é não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Onde o ego foi minha primeira lição, talvez formal do ego, né? A gente vai se convencendo que, vou ficar rico da noite pro dia, como é que ninguém fez isso aqui antes, né? Agora eu, Cássio, com 18 anos, descobri o mundo e vou ficar milionário. E ali foi a minha primeira machadada, meu primeiro tombo, talvez meu primeiro deslize, o que foi muito bom porque foi muito cedo.
E nessa época eu já trabalhava no Bradesco, então automaticamente a gente tinha uma vivência lá dentro do mercado financeiro, né, algumas ideias, e se aproximava de muitas empresas. Então tu conversava com muitos empresários, né? E eu trocava muita ideia referente a isso, né? Pô, olha só, tô ganhando dinheiro aqui. Você fala, cara, cuidado. Tinha gente que investia, né? Há muitos anos, pessoas mais velhas que já tinham. Tenha cuidado porque o mercado ele te toma se tu não tiver adaptado aos riscos, né? Então ali eu conheci o meu primeiro perfil, né? Eu acho que como investidor eu tenho um perfil de investimento arrojado, e tu tem que saber a dor de barriga que tu aguenta para isso, né? Automaticamente trabalhando no banco, tendo acesso a muitos empresários, a muitas empresas, a muitos negócios, tu começa a te identificar onde tu te encaixa melhor. Naturalmente, por ter aversão a risco, por ter um perfil mais arrojado, a gente sempre gostou muito da área do crédito, muito de estar ligado a esse tipo de negócio. E em 2015 eu fui trabalhar em uma empresa que era de meio de pagamento e vinculada a crédito, né? Eu não tinha nada de conhecimento de frota, né, de logística, de frota pesada. Para mim, eu nem sabia direito o que era um diesel S10, né, para se ter ideia, isso falando de 2015, né, e entrei para ser gerente comercial da área de private label lá, então não tinha nada a ver com a logística, mas surgiu a oportunidade que não se achava, um gerente comercial para a área de meios de pagamento de logística. Eu falei, vendedor vende tudo, né? Se tu me der fone de ouvido para vender, se tu me der uma água para vender aqui, eu vou aprender e vou vender, né? E para mim, apesar de trabalhar em banco, a minha vida sempre foi vendas, né? Dentro do banco foi vendas, e eu acho que tudo é vinculado a vendas, né? E aí me deram a oportunidade, me ensinaram sobre o setor de logística, me ensinaram o que precisava ser feito. E lá o nosso business não era frota pesada, era só meio de pagamento mesmo. E quando a gente pegou a primeira frota pesada na época, eu vi a necessidade de algo extremamente específico para a frota pesada, né? Entender realmente o transportador, as dores do transporte, né? E entender como é que o meio de pagamento pudesse resolver o problema que eles tinham, facilitando a vida deles. E aí que em 2017 para 2018 surgiu a ideia da TruckPag, e eu e meus sócios nos reunimos e acabamos fundando. Eu fiquei praticamente 6 meses dentro de uma transportadora entendendo o negócio da transportadora, dentro do fiscal, do financeiro, do frota, do comercial, todos os pontos onde realmente a gente pudesse interferir de maneira positiva para o mercado, né? E aí surgiu a TruckPag com a primeira transação em 2019. De uma maneira muito resumida, né, Luiz? A grande influência lá atrás do mercado financeiro foi me dar apetite ao risco mesmo, e esse apetite para ser empreendedor no Brasil tu tem que ter, né? Não é fácil ser empreendedor no Brasil, acho que não é fácil em lugar nenhum, na verdade. Então tu tem que aguentar as dores de barrigas e pensar no longo prazo. Isso o mercado financeiro também me ensinou. Quando eu pensei no curto, ele me tirou rapidamente aquilo que eu ganhei, né? E quando tu pensa no longo prazo, a tua estratégia não é pensando no amanhã, não é pensando só no ano que vem, é pensando daqui 5, 10, 50 anos. E aí faz com que tu tome decisões muito melhores, porque tu não está pensando no almoço de amanhã, né? Tu está pensando em como construir algo realmente para o futuro e até para perpetuar. Isso é muito legal, porque quando a gente pensa no contexto de uma startup, é uma junção de ambiente de risco com visão de longo prazo. Então são dois elementos que, quando você vai olhar nos investimentos tradicionais, geralmente essas coisas não se misturam, né? Quando você pensa em risco, você pensa em liquidez e saída relativamente rápida, e quando você pensa em longo prazo, você pensa numa estrutura um pouco mais segura. E uma startup, ela vem meio que para confrontar essas duas frentes, e trazer, principalmente para a figura empreendedora, um relacionamento com o mercado que é muito mais pautado em capacidade de adaptação do que em técnica puramente, né? Então é interessante ver um cara que não vem da logística, mas que aprende a logística, aprende o mercado de distribuição de itens por malha rodoviária e entende que tipo de oportunidade existe ali dentro. Então eu acho que vale a pena também, Cássio, tu comentar um pouco do que é a TruckPag, né? Do foco que vocês estão dando hoje. A primeira coisa que você vê quando entra no site hoje de vocês não somos apenas um cartão de abastecimento. Então isso é uma visão provocativa legal, mas também remete talvez ao ponto de entrada que vocês descobriram para atuar no mercado, né? A janela de oportunidade para entrar no mercado, que talvez tenha sido essa questão do abastecimento, mas traz um pouco do que é a TruckPag hoje, mas mais do que é hoje,
como foi essa entrada de mercado, porque querendo ou não, o mercado logística, por ser muito tradicional, muitas vezes é avesso à inovação, né? Você traz coisas inovadoras, o mercado tende a não aceitar de cara. Então conta um pouquinho mais como foi essa entrada de mercado. Bacana. Vou falar um pouquinho só, vou voltar um pouco antes, que eu achei interessantíssima a tua fala, quando tu fala o confronto da startup com o curto e o longo prazo, né? E aí é legal porque a gente aqui pensa muito no longo prazo, né? Nós não temos investimentos externos, nós não temos fundos de investimento, nós não captamos dinheiro do mercado, né? Eu brinco muito aqui, é no peito, é na raça, né? E é muito pé no chão, muito conservador, mas justamente pela nossa visão de longo prazo, né? Nós não nascemos para ser vendidos, nós nascemos para realmente mudar o mercado. A gente quer isso e a gente tem uma vontade muito grande que os nossos filhos trabalhem na empresa, continuem os negócios de longo prazo, caso eles tenham essa capacidade e esse interesse, né? Mas essa é a visão de longo prazo, né? Nós realmente queremos melhorar o mercado. Essa foi a nossa grande ideia lá atrás e que isso, obviamente, nos traga recursos financeiros como sócios, tendo a aversão ao risco como uma forma de prêmio, né? Mas a nossa visão sempre foi muito mais do que propriamente dito dinheiro, sempre foi de mudança positiva no mercado. E aí falando um pouco da TruckPag, né? Porque assim, a gente não é só um cartão de abastecimento, né? Nosso mercado de transporte e de meios de pagamento, principalmente vinculado à logística, ele sempre foi um mercado muito tradicional, de grandes empresas, grandes players, né? Dificilmente uma startup como a nossa, ela chegava ao patamar que chegou a nossa, ela sempre parava no meio do caminho muito novo, assim, né? Muito pequeno, e a gente meio que rompeu isso ao longo do tempo, né? E a gente começou como um cartão de abastecimento pensando, pô, vamos resolver esse grande problema dos transportadores. Afinal, hoje, mais ou menos metade do faturamento de uma transportadora é combustível, né? Então, se for pegar uma muito eficiente, ela vai gastar de 35% a 40% em combustível. Se tu for pegar uma empresa eficiente, ela vai gastar 45% do seu faturamento. E é um pouquinho além, às vezes, quando a margem é mais apertada. Mas já é o principal custo de uma transportadora. Então o transportador sempre fica muito receoso de mexer nessa conta, porque pode interferir diretamente no resultado dela de linha final. E no nosso mercado os grandes sempre dominaram. Então para eles era mais ou menos fazer mais do mesmo, né? Mais ou menos como se tu olhasse para o setor bancário, né? Então era muito difícil de inovar. O que a gente fez propriamente dito? Vamos para dentro do transportador e vamos escutar a dor que esse cara sente realmente lá na cadeira que ele senta, né? E aí a gente conseguiu de fato ter uma entrada muito boa com o transportador, porque ele meio que comprou a nossa história, a nossa ideia e disse, vamos acreditar nesse pessoal, porque parece que eles estão sendo realmente sinceros, transparentes, e eles realmente estão do nosso lado, né? Eles vão economizar na linha final para nós. E economizar na linha final, a gente fala muito disso aqui dentro, não é olhar só para o custo do diesel que tu paga lá na bomba. Essa é uma das maneiras que tem, mas é controlar a média, é buscar as notas fiscais nos postos de maneira correta, porque o transportador se beneficia de muitos impostos. Se ele faz isso errado, a linha final dele está errada, né? É ter pessoas atendendo pessoas. Hoje o nosso atendimento é 100% humanizado, então 24 horas por dia nós temos pessoas atendendo pessoas, não são robôs atendendo pessoas, são pessoas atendendo pessoas, né? Então nós criamos inicialmente o que o mercado chamava de cartão de abastecimento, né? Que é a transportadora adquirir o nosso serviço, o veículo, o motorista ter um cartão para que ele chegue no posto de combustível credenciado e abasteça com o nosso meio de pagamento, mas além disso a gente buscou a inteligência, né, do negócio, mas a aproximação com as pessoas, que para mim foi um dos grandes diferenciais, né? Hoje o motorista que para no posto, a gente sempre lembra isso, é uma pessoa, ele também está cansado, às vezes ele está ao final do término da sua viagem, ele só quer abastecer o caminhão, botar o caminhão para estacionar e ele tomar o banho dele, ele jantar, ele descansar, afinal ele tem que sair amanhã no dia cedo, né? Então nada mais justo do que pessoa atender pessoa e fazer isso de uma maneira que seja realmente eficiente. E aí a TruckPag dessa maneira começou a ser aceita pelo mercado, né? O mercado começou a nos impulsionar automaticamente, e como viram que a gente resolveu talvez o maior dor que o transportador tinha, né? Que é o principal custo dele, o transportador começou a levantar a mão e nos dizer, cara, temos outros problemas aqui, o que vocês acham de tentar solucionar esses outros problemas? Então tem um problema aqui com a minha tag pedágio. Pô, me conta um pouco mais do teu problema e vamos ver como é que eu posso sanar. Então hoje nós temos, por exemplo, tag pedágio.
Cássio, tem um problema aqui com a emissão do CIOT, né? Pô, quero que tu faça a emissão de CIOT. Tem um problema aqui que é eu mandar dinheiro pro meu motorista caso aconteça um imprevisto na estrada para ele. Pô, vamos fazer um cartão, bandeira Visa, identificado onde ele possa no aplicativo receber esse dinheiro, o dinheiro é da empresa, manda o dinheiro, faz o pagamento com o cartão despesa dele, né? Tira foto do comprovante, tira foto do problema que ele teve, então também soluciona o problema. Então a gente brinca muito que não é só um cartão de abastecimento, é muito mais do que isso, porque a gente começou assim, e qualquer problema que o transportador tenha, e que a gente entenda que existe uma maneira de facilitar a vida dele, e que através de meios de pagamento nós podemos resolver o problema dele, a gente está muito disposto, né? Então, na nossa missão, visão e valor, lá fala, né? A gente não é só uma solução, a gente é muito mais do que isso. E não é na quantidade de soluções, mas é realmente escutar quem está na outra ponta e que a gente possa solucionar esses problemas. Isso é muito legal, porque isso talvez se reflita diretamente quando você também entra na página da TruckPag e você vê um mapa do país com todos os postos, né? Todos é um exagero, porque não teria nem espaço para botar tanto PIN no mapa como tá lá. E quando eu olhei aquilo ali, obviamente me chama a atenção um outro desafio no contexto de vocês, que é, além de você romper a barreira do mercado de transportadoras, né, que é um mercado tradicional e que você descobriu ali a partir de uma dor fundamental, e aí só isso aqui já daria uma conversa inteira. Mapear a principal dor de um perfil de cliente e focar naquilo. Você entra no mercado a partir do calo que dói mais, vamos dizer assim, e a partir do momento que você resolve o calo que dói mais, você cria um relacionamento com aquela figura que aquele cliente vai abrindo novas oportunidades, vai mostrando um pouco mais do mercado. E eu acho que essa evolução da tag de pedágio, da emissão do CIOT e de outros elementos que compõem a vida da transportadora se dá porque você entrou sanando o problema que mais doía, né? Então isso é uma capacidade que se desenvolve no perfil empreendedor, que é fundamental para você ter um negócio com um modelo sustentável. E aí tem um outro ponto que a gente pode trazer aqui, que é o fato de você ser uma empresa que atua no bootstrapping, né, no que diz respeito à captação de investimento. Isso traz também uma outra questão que daria sozinha um outro papo inteiro, que é pensar em modelos sustentáveis desde o dia 1. Né? Então, por mais que no início você tenha que criar facilidade, você tem que criar argumentos de atração de cliente, que muitas vezes você abre mão de ganhar alguma coisa, né, financeira, para ter aquele case, aquele aprendizado, aquele teste, mas quando você adota uma estratégia bootstrapping, cara, você tem que pensar em como é que esse dinheiro entra no dia 1. Eu acho que isso molda também muito a cabeça da figura empreendedora que está ali por trás. Mas voltando ao mapa que eu vi no teu site, aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque fica muito claro que você, óbvio, tem um desafio de trazer as transportadoras, mas você também tem um desafio de trazer a malha de prestadores de serviço, que é, obviamente, o posto, mas toda a gama de prestadores de serviço que você eventualmente precisa conectar na rede TruckPag. Então, como é que foi esse desafio, cara? O Brasil tem essa questão do transporte rodoviário ser o ponto principal, né, de deslocamento de itens. Só que você chegar nesses postos, você chegar nessa geografia que é complexa, cara, isso provavelmente foi um desafio de crescimento gigante. Então conta um pouquinho mais desse outro lado. Porra, eu preciso garantir que o motorista, quando ele parar num posto X, aquele posto X possa se comunicar de alguma forma com o serviço TruckPag. Boa, talvez um dos nossos maiores desafios, né? Hoje nós temos mais de 3.500 postos na nossa rede credenciada. Quando a gente fecha um cliente, a gente atende com toda certeza todas as rodovias que ele vai operar. Talvez não tenha exatamente o posto que ele quer, a gente vai lá e credencia, e hoje para nós isso é muito tranquilo, mas ele é atendido em todas as suas rotas hoje, né? Isso é muito bacana para fechar um negócio hoje, mas nem sempre foi assim, né? É mais ou menos aquele negócio, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Eu preciso ter cliente, eu preciso ter rede credenciada. E um dos nossos pilares aqui é a transparência, né? É uma coisa que a gente leva muito a sério.
Quando eu comecei a Truck lá atrás, né, que era basicamente eu mesmo e Irene, né, assim, tu fazia um pouquinho de tudo, então tu ligava pro posto, tu ligava pro cliente, tu atendia o motorista, né, muitas vezes atendia motorista de madrugada, acordava, atendia, e era assim o início realmente, né, Luiz? E a gente começou com uma visão talvez tradicional de mercado e deturbada, aonde a gente queria botar uma margem muito alta no mercado e isso não favorecia a rede credenciada, né? E logo quando a gente começou, a gente teve muito problema com isso. Qual foi o grande processo, né? Que eu acho que fez a grande diferença e fala isso para os nossos colaboradores hoje. É que a gente ligou para escutar a rede credenciada, né? Tia, olha só, estamos entrando no mercado, que tu precisa para que a gente tenha um bom relacionamento. Hoje eu não tenho volume, mas a gente espera que um dia a gente tenha, né? Então, naquela época a gente não transacionava praticamente nada, né? Hoje, em um dia, a gente transaciona muito mais do que a gente transacionava em um mês naquela época. Então, era muito difícil tu levar volume financeiro para o posto. O que eu tinha que fazer é realmente vender a ideia e fazer com que eu me tornasse mais justo, talvez, do que os demais players do mercado. Então, escutando ele, a gente começou a entender que ele nos via como um custo, ele não nos via como um benefício. Pô, então vamos entender o que essa rede precisa para que realmente a gente esteja ao seu lado e ela possa nos impulsionar. E assim começou. A gente realmente prometendo o volume que a gente tinha, né? Nós não credenciando postos onde a gente não tinha transação, então não adiantava eu ficar ligando para um posto prometendo algo que eu não ia entregar. Era muito mais simples eu ligar para eles e realmente eu tenho na tua rota 2 caminhões, é pouco hoje o volume, mas se tu acreditar em mim, talvez um dia na tua rota tenha 200 caminhões, né? E os postos entenderam isso e falaram, pô, o pessoal parece realmente diferente, vamos dar um voto de confiança. Foram todos os postos, todas as redes grandes que fizeram isso? Não. Mas eu lembro exatamente as que fizeram e acreditaram na gente, sabe? Que foram um grande impulsionador para que a gente pudesse chegar. Então sempre foi muito na base da transparência com o próprio cliente, né? Cliente, olha, a gente não tem essa rede, mas se tu acreditar, eu preciso de ti, contribui comigo. Eu acho que estar lado a lado, ser transparente, isso mostra um propósito final que talvez seja muito próximo, né? E faça com que o teu cliente, o teu parceiro, né? Porque eu considero a rede credenciada um parceiro nosso, ele compre a ideia junto contigo e faça realmente com que a coisa aconteça, né? Então a gente sempre foi muito pé no chão, sempre foi muito transparente e graças a Deus a rede credenciada acreditou na gente. Hoje é super estável a nossa rede credenciada e qualquer cliente que entre hoje já tem a malha de postos 100% atendido, né? Boa. Cara, e uma outra coisa também que chama atenção quando a gente olha para o contexto agora do TruckPag, mas talvez expandindo um pouco mais a visão, considerando aí os outros serviços que você já está oferecendo para o mercado, é entender como é que essa visão agora de portfólio de produtos, né? Então, o produto de pedágio, o produto da emissão do CIOT, o próprio produto que cresce em serviços da TruckPag, mas como é que isso se encaixa com a tua visão de futuro? Cara, já que você está dentro de uma estrutura que para você está muito claro que a TruckPag ela vai ter uma vida longa, que ela vai ser uma empresa a se perpetuar no mercado. Ainda assim, a gente está falando do mercado de risco, né? Num contexto mais amplo. Qual é a tua visão do futuro? O que é que tu espera como próximos desafios para a TruckPag, né? Quando você olha hoje a estrutura, parece que, entre aspas, porque isso nunca acontece no final das contas, mas parece que o jogo está ganho. Né? Então, ganhei o jogo. Eu tenho a base transportadora forte, eu tenho uma base grande de postos e prestadores de serviço, mas sempre tem um desafio. Na tua visão, quais são os próximos desafios? Qual a visão de crescimento da TruckPag e, obviamente, desse portfólio de serviços construído? Para contribuir com isso, né, na nossa visão de longo prazo, e eu falo bastante isso, o jogo nunca está ganho, né? E a gente está sempre no início. Então, passou 5 anos, a gente está no início. Vai passar 10 anos, a gente vai estar no início. E a gente precisa ter isso, né? Eu escutei um podcast, eu não vou lembrar para referenciar aqui, mas lá falava, pense sempre como pequeno, né? Porque quando eu era pequeno, a gente se desafiava e pensava sempre, o que a gente pode fazer mais? Então, mesmo grande, nós precisamos ter isso na nossa cabeça, tá inovando a todo momento, porque senão é ali que a gente cai, né? É quando a gente acha que a gente ganhou, vem alguém e monta talvez algo melhor que a gente não pensou. A gente tem que pensar o que pode nos quebrar de fato para a gente atuar em cima daquilo, até mudar nosso modelo de negócio, se assim for necessário ao longo do tempo, né? Uma das estratégias que a gente vem usando
é sim diversificar portfólio. Obviamente que a gente consegue rentabilizar a operação, porque a base de clientes já está dentro de casa, então a gente consegue vender um serviço com maior facilidade, diminuindo o nosso custo de aquisição do cliente, né? Mas ao mesmo tempo, dependendo se eu for dar crédito para esse cliente em outros produtos, eu posso aumentar a minha exposição de risco, o que talvez também não é benéfico. Então tu tem que ter um cuidado, né? A gente não precisa comer a pizza sozinho, né? Essa pizza tem várias fatias e ela pode ser dividida com o mercado. Então eu acho que ter um perfil conservador na linha de crédito é muito importante. Na questão de diversificar produto, te traz receitas, então tu não necessariamente precisa ter produtos de risco, tu pode ter produtos sem risco, onde te trazem uma boa rentabilidade. O que a gente tem que cuidar, e aí é bom sempre conversar com o mercado, escutar outros empresários, seja do mesmo ramo ou de outros ramos, né? É que quando a gente quer abrir muito produto, a gente talvez tire o foco daquilo que precisa ter realmente foco, né? A gente não tem a maturidade suficiente ainda para ter tantos produtos. Então, muitas vezes a gente começa um produto aqui dentro, né? Eles começam de forma embrionária, a gente vai no cliente, a gente vai testar e a gente vai olhar o quanto isso vai tirar de energia da gente, né? E se é o momento para lançar aquele produto. Então, várias vezes a gente botou dinheiro em produtos aqui que a gente falou, não, deixa guardado aqui na gaveta, esse produto não vai ser lançado agora, é melhor que ele seja lançado em outro momento. Ah, mas tem dinheiro na mesa, né? O mercado está disposto a comprar isso. Ok, mas será que ele não vai tirar tanto o nosso foco que a gente não vai dar foco para aquilo que realmente importa? Porque para nós o que importa é o cliente. E se a gente parar de dar foco no cliente, talvez a gente perca tudo que a gente construiu até agora. E é muito rápido, né? É difícil para crescer e é rápido para cair. Então, numa visão de longo prazo da TruckPag, é sim aumentar o ecossistema. Na nossa cabeça faz muito sentido um ecossistema que eu possa cobrir o meu cliente, que ele possa realmente confiar na gente, levantar a mão e dizer, eu tenho um problema aqui que vocês ainda não resolvem. Estão a fim de resolver comigo? Estão a fim de criar algo novo? A gente é muito parceiro em fazer isso. E também somos muito transparentes em falar, olha, hoje a gente não está preparado para isso, mas dá uma olhada para esse outro cara. Muitas vezes indicando um concorrente nosso, né? Em outros produtos, mas ele tem um produto super bom lá, que vai sanar o problema do meu cliente. O importante é que o cliente esteja bem, que ele seja mais eficiente, que ele cresça. Quanto mais o meu cliente crescer, mais a gente vai crescer junto. Então, na visão de longo prazo, o ecossistema faz sentido, é a gente aos poucos ir abraçando o transportador em tudo aquilo que ele realmente precisar para ter uma operação eficiente. Afinal, o mais precioso a gente tem dentro de casa, é o cliente, né? Depois é só ir agregando produtos para que a gente possa rentabilizar melhor a nossa operação, mantendo um custo baixo e aí sim, tendo o significado real de startup, né? Que é aumentar suas receitas e não na mesma proporção aumentar as suas despesas, né? Isso é muito legal porque isso mostra também, óbvio, uma racionalidade por trás do teu perfil empreendedor que eu acho que é muito importante. E você colocou uma coisa que eu acho muito legal, principalmente quando você está atuando com o mercado tradicional, né, e o mercado logística, ele sempre vai ser encarado como um mercado tradicional por ser um mercado histórico, por ser um mercado que hoje a gente pode dizer que é um dos mercados que sustentam o país, né, por ser o fator-chave no deslocamento dos itens de consumo e, enfim, e tudo mais, que é você estabelecer um bom relacionamento com o mercado. Muitas vezes a gente esquece que por mais que a gente esteja desenvolvendo um produto tecnológico, que muito se fala, não, meu produto, minha startup tem que ter um produto que seja plug and play, né? Ou seja, eu tenho que colocar aquilo ali num ambiente e com poucos cliques o meu potencial cliente já tem que estar usando o meu serviço. Em alguns mercados isso vai acontecer. Em outros mercados, você tem que se preocupar com o que você também colocou, Cássio, que eu acho muito legal, que é esse relacionamento humanizado com o mercado, com o cliente. Porque, querendo ou não, uma solução tecnológica, por melhor que seja, ela quase sempre não se resolve sozinha. E quase sempre tem problemas que você precisa de pessoas para atuar ali, né? Então, eu acho que o foco em desenvolver relacionamento com o mercado e, obviamente, a partir do relacionamento você desenvolver confiabilidade de mercado, eu acho que é um ponto fundamental para você estabelecer uma empresa num mercado tradicional com uma proposta inovadora, com um produto digital e com essa visão de longo prazo. Então, acho que esses são elementos
da tua estrutura que justifica tudo isso que você está falando. E essa visão de, cara, a gente está sempre no começo, pensa sempre como se a gente fosse pequeno. Acho que isso também é muito importante, porque querendo ou não, a gente está vivendo um mercado que é absolutamente dinâmico, né? Eu empreendi em logística em 2013, de 2013 a 2016. A nossa startup foi vendida por Porto de Rotterdam, na Holanda. Era logística marítima, então era um outro cenário, mas ao mesmo tempo é o mesmo cenário, porque não deixa de ser um mercado tradicional e não deixa de ser um mercado que está absolutamente conectado um com o outro. Mas eu queria a tua opinião, Cássio, também, para a gente já caminhar aqui para o final, da tua visão sobre o mercado logística, né? Então, hoje a gente vê muita logtech, né? Como a turma gosta de chamar as startups logísticas, focado muito naquele last mile delivery, né? Ou seja, aquela entrega de última milha, a logística dentro de centros urbanos, mas ainda tem muito mercado para se olhar na logística macro, né? No deslocamento de longo prazo, nas rotas tradicionais, e que muitas vezes espanta justamente por essas características tradicionais de mercado. Então, como é que tu enxerga hoje o mercado de logística enquanto oportunidade de negócio? Bacana. Eu acho que junta as duas coisas que tu falou, né? Para mim isso sim, tem se tornado claro. Nós erramos já várias vezes, né? Vamos continuar errando aqui, mas um dos nossos grandes erros no passado, há uns 2 anos atrás, foi querer digitalizar 100% das nossas vendas. Vamos reduzir custo comercial, vamos digitalizar, e a gente não perguntou isso para o nosso cliente, a gente foi fazendo, né? E a gente viu que o mercado não gostou. Então, peraí, o mercado gosta da proximidade, ele quer ser escutado, a gente está no mercado tradicional. Cássio, mas agora estão entrando as sucessões, estão entrando os filhos dos transportadores. Sim, eles gostam mais de tecnologia, mas eles ainda são muito apreciadores do relacionamento. Não adianta, eles querem ser escutados, e ser escutado genuinamente, né? Não é ser escutado para ser usado, é ser escutado realmente para que aquilo faça a diferença. Então, assim, num contexto geral, o Brasil é muito grande, né? Nós somos um país de território continental e a gente não tem estrutura ferroviária, e espero que isso um dia aconteça, mas ainda falta muito para que isso de fato aconteça numa esfera que abranja todo o país, né? Então a gente vai ter ainda muito caminhão rodando, e mesmo quando tiver ferrovia, nós vamos necessitar de caminhões, né, para que faça o deslocamento. Para mim, o grande problema que nós como empreendedores, nós como ferramenta da logística fizemos é que nós lançamos produtos sem escutar o cliente. E na verdade a gente não entende o problema. Porque uma coisa é tu transportar aqui no Paraná, onde eu estou hoje, é transportar no Rio Grande do Sul, na minha terra natal, ou é transportar no Nordeste. São áreas completamente diferentes. Então, se eu não conhecer aquelas regiões, eu não vou saber o que realmente é necessário. E assim também a gente fala do transporte que roda em rodovia, mas também do transporte urbano, são coisas completamente diferentes, né? Eu vejo o mercado de logística só crescendo, acho super legal o que tem acontecido a nível de tecnologia. As empresas estão buscando mais, é algo inevitável para o transportador, para ter essa operação mais eficiente, ele vai precisar investir em tecnologia. O transportador precisa entender que isso é um investimento, não é um custo. Ainda se olha muito pensando em custo quando se vê ferramentas no mercado, né? A TruckPag é uma ferramenta de abastecimento 100% gratuita, mas tem outras ferramentas que tu precisa de investimento, né? Seja de abastecimento ou de outros processos. E o transportador precisa entender, ele precisa investir para realmente economizar no final, ter sua operação automatizada, pensamento de longo prazo, né? Então acho que isso vem mudando ao longo do tempo, tem se tornado muito bom. Ao mesmo tempo, nós como empresas fornecedores do transporte precisamos entender que a gente precisa escutar genuinamente o que tu precisa aí do outro lado que eu possa te ajudar. Qual é a tua dor, né? Então o mercado tem um dinheiro grande na mão, gira muito dinheiro no transporte, tem espaço realmente para resolver, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa botar o dinheiro no bolso do transportador no final de tudo isso, para que realmente a nossa solução seja válida. Senão ele vai olhar só para o custo que a ferramenta traz. Então, para mim, a visão de longo prazo é escutar aquilo que eles precisam. Desde que eles falem as dores, e vamos ver se a gente tem competência para solucionar essa dor dele. E se a gente tiver competência, a gente traz esse produto para dentro de casa e rentabiliza ele, né? Mas sempre no pensamento de longo prazo, né? Às vezes vamos ficar 2, 3 anos em cima de um produto e ele não vai rodar. Às vezes a gente vai ficar 2, 3 anos em cima de um produto e pelos próximos 30 anos vai ser esse produto que vai revolucionar o mercado e vai fazer com que o mercado se adapte, né? A gente está aqui para realmente escutar quem importa.
Isso é muito bom também, porque traz um outro elemento chave do ecossistema de startups, né, da proposta de se você desenvolver startups, que é você entender o que de fato o teu mercado precisa, e isso só acontece quando você de fato escuta o que o mercado precisa, né? Então não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que o mercado precisa que você faça, né? Então eu acho que isso é uma diferença que é fácil de falar, mas ela é difícil de entender no dia a dia, né? E eu acho que isso só com o tempo, com a prática, com os erros, que você vai de fato entender se você está fazendo aquilo que você quer fazer ou se você está fazendo aquilo que o mercado precisa que você faça. Pode ser que essas coisas sejam exatamente a mesma, mas pode ser que essas coisas sejam opostas. E você tem que estar predisposto ou predisposto a aceitar isso. Se for oposto, a você mudar. Porque, de fato, sem o mercado, sem ouvir o mercado, sem ter o mercado ali com você, o seu negócio ele vai ficar muito bonito no papel, mas ele não vai sair dali, né? Então, eu acho que a tua visão, Cássio, ela é muito bacana. A trajetória da TruckPag eu acho que é muito bacana, por mais que a gente possa dizer que ainda está no começo, mas tem resultados e tem uma forma de mostrar esses resultados que eu acho que é muito madura, né? E eu acredito que isso vai fazer também com que você garanta essa visão de longo prazo para a empresa e para toda a estrutura que você está construindo. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo? Muito, muito bacana o papo. Tu é muito legal, tu é um cara que consegue aproveitar o entrevistado, então isso é bacana demais. E a gente está sempre aberto, Luiz, assim, no que precisarem para falar da nossa história, mas também para contribuir para o mercado, não só para o mercado de logística, mas para o mercado empreendedor. Nós empreendedores, nós somos solitários, né? Nós temos uma caminhada que nem sempre ela é fácil, na maioria das vezes é difícil. E a gente pega, eu principalmente, assim, falando de mim, eu pego eu conversando comigo mesmo, né? Então, sempre que eu puder de alguma forma contribuir com mais alguém e puder de alguma forma ajudar, a gente está sempre à disposição. É muito legal o bate-papo aqui. Cara, eu te agradeço mais uma vez. Eu acho que exemplos como o teu, de fato, eles precisam ser conhecidos no ecossistema, né? Então, o meu papel aqui é apresentar mais pessoas ao ecossistema, e eu acho que eu consegui fazer isso muito bem hoje. Lembrando para quem está ouvindo a gente até aqui que todas as informações sobre o Cássio, sobre a TruckPag, vai estar na descrição do episódio, então já recomendo que você siga o Cássio aí no LinkedIn, que você siga a TruckPag, para que você tenha mais uma referência de startup aí para acompanhar, para aprender com o dia a dia, com os erros, com os acertos, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu! Valeu, abraço!